Irmãos, a imutabilidade da promessa é o título da mensagem, ou a imutabilidade da promessa de Deus, ou a imutabilidade de Deus. Essas três estão totalmente interligadas. E é interessante como é gostoso, como é seguro, como é confortante nós sabermos que a nossa salvação ela está firmada num Deus que não muda, que não altera, que não acorda numa segunda-feira de mau humor e resolve mudar todas as coisas. Um Deus que promete hoje e amanhã ele já altera. Como é bom nós crermos num Deus imutável, num Deus verdadeiro, num Deus que promete e que cumpre. E também como é gostoso nós sabermos que Ele não nos dá segundo os nossos propósitos e nem no tempo que nós queremos, mas Ele nos abençoa no propósito e no tempo dEle. E esse período, essa lacuna entre a promessa e o cumprimento da promessa, gera em nós fé. Como disse a A.W. Pink, se não houvesse promessa, não haveria fé. Se não houvesse uma promessa de que um dia nós vamos morar num local onde reina a justiça, não haveria fé. Se não houvesse uma promessa de que tudo isso que nós passamos aqui, todas essas dificuldades, todas essas perseguições, todas essas mazelas, todos esses problemas, que um dia isso terminaria, não haveria fé. Se não houvesse a promessa de que o Filho de Deus voltaria para buscar a tua igreja, não haveria fé. Se aquilo que o anjo disse para os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, quando diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito que ele está subindo, ele voltará. Se não houvesse promessa, não haveria fé. E essa noite eu quero ser menos duro do que domingo passado. Eu quero trazer uma mensagem de confiança, de gozo, de alegria, de confiança, que é a imutabilidade da promessa de Deus. Quando a gente assiste aqueles filmes de mitologia grega, a gente vê os deuses da mitologia, que são deuses que ludibriam os homens ou os outros deuses, que trapaça, se faz homem para enganar um ou outro. Isso é um Deus da mitologia grega, onde não se pode confiar. Mas no nosso Deus, o único Deus verdadeiro, é um Deus que não muda. É um Deus que não se altera. É um Deus que é fiel naquilo que promete, Ele cumpre. Então, o texto que nós vamos ler é Hebreus, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20, que diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que texto bonito, gostoso, da gente ler, começa com a promessa, termina com a certeza de que o Senhor Jesus é sacerdote para todos sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Irmãos, a palavra de Deus ela é verdadeira, imutável. Mas neste caso específico, Deus querendo ratificar, querendo confirmar o seu juramento, ele jurou. E como ele não tinha ninguém superior, e como não há ninguém superior a ele, a Bíblia diz que ele jurou por ele mesmo. É muito interessante isso, nós olhando e vendo que Deus, ele jura pelo seu nome, ele jura por si mesmo, ele jura que vai cumprir uma promessa que ele está fazendo a um homem. Independente do tempo que leva essa promessa, ele vai cumprir. Então ele jura, ele ratifica, ele confirma aquilo que ele está falando para Abraão. E como que ele jurou? Ele jurou para Abraão que a descendência de Abraão seria numerosa, quando ele diz: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Certamente já está dizendo, é a certeza de que seria feito. Deus havia prometido um filho a Abraão. Se você olhar Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele promete um filho, ele promete que vai aumentar a descendência. Ali, se você olhar no versículo 3, se não estiver enganado, a Bíblia diz que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Se você olhar Gênesis 17, você vai ver que Deus confirma a promessa, dando a ele um filho, Isaque. E ali, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que Abraão tinha 99 anos. Então você já faz a sua continha aí, quanto tempo levou para cumprir a promessa? Dos 75 a 99. Alguém pode dizer assim: mas Abraão deu um jeitinho lá no meio e pegou Ismael. Ok, mas Ismael não fazia parte da promessa de Deus. A promessa era Isaque. E muitas vezes nós agimos como Abraão, nós queremos ajudar Deus a resolver a promessa. Mas a promessa do Senhor, ela é imutável. Deus prometeu, Deus cumpriu. E mesmo quando Isaque tinha iniciado a sua adolescência, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, agora eu quero que você sacrifique Isaque para mim. Agora eu quero que você mata Isaque. Você pega Isaque, você sobe no Monte Moriá e lá você sacrifica Isaque. Pensa nisso. Eu imagino o reboliço mental que passou na cabeça de Abraão. Espera aí. Primeiro Deus fala que de Isaque vai ser que eu vou ter uma grande descendência do meu filho. Primeiro ele promete um filho. Aí eu tento ajudar, não dá certo. Aí ele me dá um filho. Agora que o meu filho está começando a adolescência, que eu estou começando a curtir, ele diz que do meu filho seria uma grande nação. E agora Deus pede o meu filho, que deve ter sido difícil. E a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias até olhar o Monte Moriá e subir no Monte Moriá. Imagina o que aconteceu na mente, no coração de Abraão nesses 3 dias. Mas Abraão creu. E Abraão subiu ao monte. E Abraão amarrou Isaque. Abraão levou ali lenha não levou, mas levou ali os apetrechos para fazer. Levou o cutelo, que a gente pode chamar de uma faca ou do machado. E a hora que ele ia sacrificar, literalmente, Isaque, a voz do céu brada e diz: para, Abraão, para aí. Agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. Agora eu sei que você me ama mais do que todas as coisas. E essa passagem está em Gênesis, capítulo 22, de 15 a 18, que diz assim: então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Irmãos, se nós olharmos para a vida de Abraão e Sara, antes disso acontecer, nós vamos ver que tudo contribuía para que isso não pudesse acontecer. Sara era estéril desde de sempre, então não havia possibilidade nenhuma para ela ter filho. Alguém disse que eles estavam mais próximos do túmulo do que do leito conjugal. Mas
para Deus nada é impossível. Quem poderia crer que de ambos, de Abraão com 99, com 100 anos, Sara com 90 anos, poderia acontecer e nascer um filho? Se nós olharmos pela razão, isso jamais aconteceria. Mas Abraão e Sara, eles creram no Senhor. Abraão não atentou para a velhice, para todas as limitações, mas ele creu no Senhor e o Senhor abençoou. E da mesma forma, irmãos, nós devemos dar glórias a Deus pela maneira como tranquilamente esperamos no Senhor. E Ele não nos revela tudo, ou seja, Ele ainda tem algo para nos revelar no futuro. E isso para nós é maravilhoso, porque gera em nós fé e paciência. A Bíblia diz: Abraão esperou com paciência e recebeu a promessa. E paciência é algo muito estranho nos nossos dias, porque nós vivemos num mundo agitado, num mundo, até estava falando esses dias, que nós oramos hoje e queremos que Deus responda ontem. Nós não temos paciência nem com os nossos familiares, e nós não temos paciência com Deus. Nós achamos que toda essa correria do dia a dia, nós conseguimos transportar para o nosso relacionamento com Deus. Paciência é algo que é maravilhoso, porque molda o nosso caráter, faz-nos depender de Deus e saber que Ele é que está no controle e que Ele vai dar, ou se não der, Ele continua sendo Deus. A paciência, quando você pede paciência e eu peço paciência, Deus te dá paciência, né? Não, Ele dá tribulação, né? Não é verdade? Quando você pede paciência, Ele te dá tribulação, que é justamente que nas tribulações é que nós adquirimos a paciência. Romanos 5, 3 e 4 diz justamente isso. Diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E mais que isso, paciência é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que algumas Bíblias traz como paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Abraão esperou, diz aí no versículo 15, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Paciência. Paciência em saber que o Senhor não mudou. Paciência em saber que a promessa do Senhor é fiel. Paciência em saber que Ele não alterou a sua promessa. Mesmo que eu e você sejamos urgentes, vivemos num mundo de urgência, nós esperamos no Senhor. Hebreus 6, 16, 17, dando continuidade, fala assim: pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Aqui, irmãos, o argumento do autor é do menor para o maior. O argumento do autor é assim: se vocês, homens, que são infiéis, se vocês que são falíveis, se vocês que prometem e muitas vezes não cumprem o que vocês prometem, se a promessa que vocês fazem é uma promessa que ela cai por terra facilmente, você promete A e quer cumprir B, se vocês, quando juram por uma promessa e vocês não cumprem, se vocês dão valor a isso, quanto mais valor nós temos que dar ao juramento daquele que não mente, daquele que não se altera. Então percebe? Ele faz de baixo para cima, do menor para o maior. Se o juramento do homem, se toda a contenda do homem, ela termina quando alguém diz, eu juro, e antes que alguém fique com um nó no pensamento, aquele sim, sim, não, não, lá dos evangelhos, que a Bíblia proíbe, é um juramento falso, é um juramento sem o compromisso do Senhor, um juramento de cristão, um juramento onde
acaba toda contenda. Se o juramento de homens é levado a sério, quanto mais o juramento de Deus. Quando ele diz, eu jurei por mim mesmo. Nós juramos, ou o homem jura, por alguém que é superior a ele. Por isso que as pessoas dizem, eu juro por Deus, porque é maior que ele. Só que não existe ninguém maior que Deus. Não havia e não há. Por isso que ele diz, eu jurei por mim mesmo, pelo meu nome. Tipo assim, olha, se isso não vier a cumprir, vocês não precisam mais me adorar. Se isso não vier a cumprir, eu não sou Deus. Se isso não vier a cumprir, vocês podem voltar para o judaísmo, vocês podem voltar para a idolatria, porque eu sou falso. É isso que ele está dizendo. Eu estou jurando por mim mesmo, de que a promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. E isso nos dá segurança, certeza, alegria, em saber que nós podemos crer naquele que é imutável. E quem são os herdeiros que ele diz aqui? Daqueles que vão herdar. Quem são esses herdeiros? Será que os herdeiros são só Abraão, Isaque e Jacó? De forma nenhuma. Irmãos, todos os que seguem os passos de Abraão na fé são considerados membros da aliança. Todos os que creem em Cristo são herdeiros da promessa. Sabe por quê? Porque se você se lembrar bem, tem uma passagem do Evangelho no livro de João, que Jesus Cristo está discutindo com os fariseus, e ele fala alguma coisa de Abraão, quando ele diz assim, eu conheço Abraão. Alguém diz assim, os fariseus falam, mas como que você pode conhecer Abraão? Você não tem nem 50 anos, rapaz, como é que você viu Abraão? Ele diz assim, antes que Abraão existia, eu sou. Ele não diz antes de Abraão existir, eu era. Antes de Abraão existir, eu sou. E aí ele fala isso daqui, ele diz assim, Abraão viu o meu dia e creu. Abraão viu o meu dia e creu. Irmãos, todos os que creem em Cristo Jesus são herdeiros da promessa. Todos os que creem, todos que já receberam Cristo como teu Salvador e Senhor, são herdeiros da promessa. De que promessa, irmão? Da promessa feita lá no início a Abraão. Porque o Senhor, o propósito dele é um propósito imutável. O propósito de Deus foi abençoar o mundo por meio da semente de Abraão, e isso se concretiza no Evangelho, conforme Paulo explica isso no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículos de 6 a 9, ele diz assim, Paulo falando, cita, é o caso de Abraão, Paulo citando Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos os que creem, os verdadeiros filhos de Abraão, buscam a salvação pela fé. Os filhos de Abraão buscam a salvação pela fé. E quando eu falo de filhos de Abraão, eu não estou falando filhos fisicamente de Abraão, eu estou falando descendentes de Abraão na fé, na promessa, como foi o caso mesmo de Abraão, que ele creu no Senhor. O Marco falou aqui esses dias, e vale a pena só nós lembrarmos, que quando o Senhor chamou Abraão, ele não era um crente lá em Ur dos Caldeus, ele não buscava o Senhor, ele era um pagão, ele adorava deuses estranhos, e Deus foi lá e chamou Abraão, e Abraão creu. Hebreus 6,18, dando sequência, diz assim, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança propostas. Quais são as duas coisas imutáveis? Quais são as coisas imutáveis que é impossível que Deus minta? Primeiro, a promessa.
A promessa do Senhor é imutável, ela não muda. O Senhor não muda a sua promessa. E a segunda, a impossibilidade de Deus mentir. Deus não mente, Deus é verdadeiro. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. 2 Coríntios 1, 19 e 20, Paulo escrevendo para aqueles irmãos, ele ratifica justamente essa questão da imutabilidade do Senhor. Onde ele diz assim, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Tantas são as promessas do Senhor, tem nelas o sim, tem nelas o amém, ou seja, a promessa do Senhor de forma nenhuma pode ser mais ou menos, dependendo da situação, cumpre ou não cumpre. As promessas do Senhor, quantas são, tem nelas o amém, tem nela o assim seja, tem nela o sim, tem nela o verdadeiro, tem nela o selo do Senhor, que fez a promessa e vai cumprir a promessa na sua vida e na minha vida. E a minha vida. A promessa do Senhor, que Ele tem como certeza e obrigação de nos dar, não é nos dar carros de luxo ou casas de luxo, mas é nos dar um local aonde reina a justiça. Este é o local, essa é a promessa. A promessa do Senhor é o que o Filho dele vai voltar. Essa é a promessa, e essa promessa vai se cumprir, queiramos nós ou não, e nós queremos, graças a Deus, podemos falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. No que diz respeito a Deus, irmãos, tanto o que Ele diz, quanto o que Ele jura, quanto o que Ele promete, é imutável, é verdadeiro, é infalível. Por isso que nós sempre afirmamos que a palavra de Deus, por onde Deus fala conosco, ela é infalível. Por isso que nós ratificamos aqui, falamos e repetimos que a palavra de Deus, de onde o Senhor fala conosco, ela é inerrante, ela é digna de confiança. E a própria palavra diz isso. Na carta 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler, ela fala justamente isso, que diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, Deus é tanto fonte como autor das Escrituras. Apesar dela ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi escrita por homens, obedecida o tempo, o conhecimento, a história, a geografia, os locais, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, ela é verdadeira, ela é infalível, ela é real, ela é digna de confiança. Ela foi inspirada pelo Deus que não mente, pelo Deus que não mente. E isso nós percebemos que a Bíblia toda vem falando desse Deus que não mente, desde o Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 23, 19, nós já temos essa expressão do Deus que não mente, aonde ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus falou, Ele cumpre. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso, às vezes, nós fazemos. Observe também, irmãos, já nessa linha, pegando um outro texto, de Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que ele vai ratificar justamente essa questão, onde Paulo, escrevendo para Tito, ele diz assim, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu.
antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Irmãos, presta atenção nos detalhes. Olha só, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu segunda-feira. Não, ele prometeu antes dos tempos eternos, antes de você existir. Antes de que existisse qualquer coisa, ele prometeu antes dos tempos eternos, só que foi manifestado agora, pela pregação do Evangelho. Veja se não é maravilhoso nós herdarmos uma promessa que foi prometida antes de tudo acontecer. E se foi prometida pelo Senhor, o Deus que não pode mentir, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa foi feita lá atrás, irmãos. E por isso nós nos refugiamos em lançar mão da esperança. Tem uma versão, não sei se a tua versão diz isso, que diz assim: nós que já corremos para o refúgio. Essa versão é melhor do que o que eu estou usando. Nós que já corremos para o refúgio. Nós precisamos lembrar que o livro de Hebreus, ele está sendo escrito para irmãos judeus que creram em Jesus Cristo, saíram do judaísmo, vieram para o cristianismo, estão sendo perseguidos, e o autor aqui faz muita referência aos 5 primeiros livros da Bíblia. E quando ele fala aqui de nós que corremos para o refúgio, o que ele está falando? Ele está falando das cidades refúgios de antigamente, lá dos levitas. Os levitas, eles não tinham terras, mas eles moraram em 40 e poucas cidades, 46 cidades. E dessas 46 cidades, o Senhor pediu para eles fazerem 6 cidades refúgios. 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão. Para que servia essas cidades refúgio? Servia que se uma pessoa matasse uma outra pessoa, sem culpa, sem intenção, ele podia se refugiar nessa cidade. Ele podia correr para essa cidade e ali ele estava seguro. Ali ninguém ia matá-lo, porque o irmão ou a família daquele morto poderia vingá-lo. Mas se ele estivesse dentro da cidade refúgio, ele ficaria seguro. É essa a ilustração que o autor está fazendo. Nós que já corremos para o refúgio, ou seja, nós que já estamos seguros em Cristo Jesus, porque o nosso refúgio é Cristo Jesus. O nosso refúgio, irmãos, não é outro lugar senão no próprio Cristo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus presente, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o mediador, Ele, porque nele tudo subsiste. Ele é o nosso refúgio, Cristo Jesus. Queridos, Cristo é o refúgio para quem não tem mais prazer nas ofertas deste mundo. Cristo é refúgio para pecadores, como eu e como você. Cristo é refúgio para quem não tem esperança. Cristo é refúgio para os perdidos. E aqui eu vou ser bem agora. Cristo é refúgio para bandido. Cristo é refúgio para estuprador. Cristo é refúgio para pedófilos. Cristo é refúgio. Ou será que nós não cremos que o Senhor pode salvar pessoas como essas? Ou será que eu e você somos diferentes deles? Se o Senhor salvou-nos, se o Senhor nos chamou para o refúgio que é Ele mesmo, essas pessoas também podem ser chamadas para o mesmo refúgio que nós estamos. Cristo é o nosso refúgio, irmãos. Aquelas cidades podiam ser destruídas, mas o nosso refúgio não pode ser destruído, porque Ele vive para todo sempre. O nosso refúgio é Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos deste refúgio, sabe por quê? Porque o refúgio, Cristo, isso expressa a nossa miséria e necessidade. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você corremos para este refúgio voluntariamente. Nem eu e nem você fomos para Cristo voluntariamente. Ou seja,
quando eu falo voluntariamente, entenda, pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Da mesma forma que Abraão não foi para Deus pelos seus méritos, mas Abraão foi chamado. Abraão, saia do meio do teu povo. Abraão não foi lá buscar, ó Deus, eu não te conheço, mas eu quero te seguir. Não, Deus chamou Abraão. Da mesma forma que Deus chamou Abraão, Ele chamou cada um de nós. O Espírito Santo incomodou o coração de cada um de nós. E nós, na nossa arrogância, nós até achamos que nós fomos pelo que nós queremos. Mas se não fosse o Espírito Santo testificar, incomodar os nossos corações, nós não procurávamos Deus. Nós não queríamos Deus. Lembra do seguinte, a Bíblia, ela não interrompe no meio do caminho. Não existe uma história do Velho Testamento e uma história do Novo Testamento. A Bíblia diz assim, ó, tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Pensam comigo, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e Deus, a gente não sabe como, mas chegou lá na tarde para conversar com eles, qual foi? O que eles fizeram? O que Adão e Eva fez? Saiu correndo para alcançar Deus, para abraçar Deus? Não, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus. E desde Adão e Eva, todo homem foge de Deus. Todo homem se esconde de Deus. O homem não quer Deus, mas Deus vem e busca o homem. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá definiu a religião e o evangelho maravilhosamente assim. O que é religião? É o homem tentando alcançar Deus, com as suas obras, com os seus feitos, com a sua bondade. Isso é religião. E o que é evangelho? É Deus vindo buscar o homem. Isso é evangelho, porque isso independe dos meus méritos, independe da minha performance. Isso é o próprio Senhor fazendo, independente de mim, apesar de mim. Nós precisamos desse refúgio. E, irmãos, Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: o refúgio a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa alma, irmãos, ela está ancorada neste refúgio, que é Cristo Jesus. É interessante que para uma embarcação, a âncora é de fundamental importância. A âncora mantém o barco firme, ancorado. Se tiver tempestade, a âncora mantém o barco ali, sem ele ir por alto mar. Só que a nossa fé, ela funciona da mesma forma. A nossa fé que repousa na palavra de Deus é a nossa âncora. E esta é uma ilustração que o autor faz, que é maravilhoso. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós não temos terra firmes para pisarmos. Enquanto nós vivemos neste mundo, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos jogados de um lado para o outro. Nós somos tentados pelo inimigo a desistir, a voltar atrás. E o diabo jamais cessa de acionar ou de adicionar tempestades nas nossas vidas. E assim como se lança uma âncora no vazio das águas, nós cremos naquele Deus que nós não vemos, porque Ele é um Deus verdadeiro. Olha que ilustração interessante. A âncora, ela é lançada nas profundezas invisíveis para baixo. A nossa fé, ela é lançada no invisível para cima. A âncora, ela é sustentada porque ela segura ali no fundo do mar, no banco de areia, ela segura num tronco, alguma coisa, lá no fundo do mar. A nossa fé, ela é lançada para o alto, aonde Cristo está. E aí vem a palavra, onde Ele entrou como precursor. O que significa isso? Ele entrou primeiro para que nós possamos ir atrás.
O Senhor Jesus Cristo, o autor aqui, ele quer voltar a falar do sumo sacerdócio que ele interrompeu no capítulo 5, é onde ele diz que ele entrou como precursor, como sumo sacerdote, fazendo uma lembrança, irmão, o sumo sacerdote, ele entrava ali no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado. E olha que interessante, ele não fazia expiação pelo seu pecado apenas, ele fazia expiação pelo pecado do povo. E da mesma forma, Jesus rompeu o véu, rompeu o céu, melhor dizendo, que é mais interessante do que romper aquele véu do santuário. A palavra diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Ou seja, nós temos acesso ao Pai através do mediador Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus, ele rompeu o céu, ele adentrou no céu e ele está sentado à direita da majestade e ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. Ele foi o primeiro a fazer isso para que eu e você possamos ir atrás. Para que a nossa fé, ela esteja segura, firme neste Cristo que está sentado à direita da majestade. Que o Senhor, que o Espírito Santo, ele traga isso aos nossos corações e nós sejamos fortalecidos com esta palavra de que o Deus que fez a promessa, ele não mente. O Deus que prometeu lá no passado, ele não é Deus mentiroso para não cumprir a promessa que ele fez para nós. Amém?